Ah, o Chevrolet Opala. Só de mencionar esse nome, uma legião de brasileiros acima dos 40 anos suspira nostalgicamente, enquanto os mais jovens perguntam que carro é esse que parece um tanque com ar-condicionado. O Opala não era apenas um automóvel, era praticamente um símbolo nacional, o sonho de consumo de uma geração inteira que cresceu vendo aquelas linhas imponentes passarem pelas ruas como se fossem carruagens da realeza automotiva brasileira. Durante décadas, ter um Opala na garagem era sinônimo de status, sucesso e bom gosto, uma declaração silenciosa de que você havia chegado lá na vida. Mas então, por que diabos a General Motors, numa demonstração épica de como destruir uma marca amada, conseguiu transformar esse ícone nacional numa lembrança melancólica? A história do Opala é ao mesmo tempo fascinante e frustrante, uma verdadeira montanha-russa emocional que começou no topo do mundo e terminou com uma queda livre digna de novela mexicana. Para entender a magnitude do fenômeno Opala, precisamos voltar ao Brasil dos anos 60 e 70, quando o país vivia um momento de otimismo desenvolvimentista e a classe média emergente sonhava com símbolos de prosperidade. Naquela época, ter um carro era luxo para poucos, e ter um carro grande, bonito e potente era praticamente um milagre reservado aos deuses do capitalismo brasileiro. Foi nesse cenário que a GM decidiu apresentar ao mercado nacional uma versão tropicalizada do Opel Rekord alemão, batizando carinhosamente de Opala, uma junção obviamente genial entre Opel e Impala que mostrava que os executivos da montadora pelo menos tinham um senso de humor para nomes. O primeiro Opala chegou às concessionárias brasileiras em 1968 como uma revelação automotiva, um sedã de linhas elegantes, espaço interno generoso e acabamento que fazia os concorrentes parecerem carroças com pretensões. Era amor à primeira vista para uma população que finalmente via um carro que combinava sofisticação europeia com robustez adequada às estradas brasileiras da época, que mais pareciam trilhas de jipe temperadas com buracos estrategicamente posicionados. O design do Opala era simplesmente irresistível para os padrões brasileiros da época. Enquanto outros carros nacionais pareciam ter sido projetados por engenheiros que nunca haviam visto uma curva na vida, o Opala exibia linhas fluidas, proporções harmoniosas, uma presença de estrada que fazia qualquer motorista se sentir como um piloto profissional. O capô alongado, a traseira elegante e aquela grade frontal imponente criavam um conjunto visual que gritava qualidade internacional numa época em que a maioria dos carros brasileiros gritava apenas transporte básico com aspirações. A mecânica também impressionava, especialmente quando chegaram as versões com motor 4.1 de 6 cilindros, que transformavam o Opala num verdadeiro míssil de asfalto capaz de deixar qualquer fuça comendo poeira no retrovisor. Era como se a GM tivesse pego todos os sonhos automotivos dos brasileiros, colocado numa forma elegante e oferecido preços relativamente acessíveis para a classe média em ascensão. Durante os anos 70 e 80, o Opala reinou absolutamente soberano nas ruas brasileiras como o carro dos bem-sucedidos. Médicos dirigiam Opalas, empresários ostentavam Opalas, até funcionários públicos de alto escalão faziam questão de ter seus Opalas como símbolo de prestígio profissional. O carro se tornou tão icônico que aparecia em filmes, novelas e comerciais como representação visual de sucesso e modernidade. Possuir um Opala Diplomata, a versão mais luxuosa da linha, era praticamente um diploma de cidadania na elite brasileira, enquanto mesmo as versões mais simples conferiam ao proprietário um status social invejável. A durabilidade lendária do modelo também contribuía para sua popularidade. Eram carros que rodavam centenas de milhares de quilômetros sem reclamar, enfrentavam estradas esburacadas com dignidade e ainda conseguiam manter uma aparência respeitável depois de anos de uso intenso. Era comum ver Opalas dos anos 70 circulando perfeitamente conservados na década de 90, um testemunho da qualidade construtiva que a GM conseguia entregar quando realmente se esforçava. Mas então, como uma tragédia grega moderna, começou a derrocada silenciosa e inexorável do Opala. A GM, numa demonstração magistral de como uma empresa pode autossabotar seu próprio sucesso, começou a tomar decisões que fariam qualquer consultor de marketing ter pesadelos. O primeiro erro fatal foi a relutância em modernizar o modelo de forma significativa durante os anos 80.
Enquanto o mundo automotivo evoluía rapidamente, com novos conceitos de design, tecnologias mais avançadas, padrões de qualidade cada vez mais rigorosos, o Opala ficou praticamente estagnado no tempo, como um dinossauro elegante que se recusava a evoluir. As atualizações cosméticas esporádicas não conseguiam esconder o fato de que o carro estava envelhecendo rapidamente, e o que antes era sinônimo de modernidade começou a parecer antiquado comparado aos novos lançamentos da concorrência. O segundo erro estratégico foi subestimar completamente as mudanças no comportamento do consumidor brasileiro. Durante os anos 90, especialmente após a estabilização da moeda com o Plano Real, os brasileiros começaram a ter acesso a uma variedade muito maior de automóveis importados e nacionais. Scuderie, carros menores, mais econômicos e tecnologicamente avançados começaram a seduzir consumidores que antes só sonhavam com sedãs grandes. A GM, aparentemente hipnotizada pelo sucesso histórico do Opala, demorou para perceber que o mercado estava mudando e que as preferências dos consumidores evoluíam rapidamente. Enquanto isso, marcas como Volkswagen, Ford e até mesmo as emergentes montadoras asiáticas começaram a oferecer alternativas mais atrativas, modernas e econômicas que faziam o veterano Opala parecer uma relíquia do passado. O terceiro, talvez mais devastador erro foi a gestão desastrosa da transição para modelos sucessores. Em vez de desenvolver uma evolução natural do Opala que mantivesse sua essência enquanto incorporava tecnologias modernas, a GM optou por uma estratégia confusa e contraproducente. O Omega, que deveria ser o sucessor natural, foi posicionado como um carro completamente diferente, perdendo grande parte da identidade e do carisma que tornavam o Opala especial. Era como tentar substituir Frank Sinatra por um cantor de karaokê tecnicamente competente, mas sem alma. Simultaneamente, a empresa começou a negligenciar o próprio Opala, reduzindo investimentos em desenvolvimento, cortando opções de motorização e permitindo que a qualidade de acabamento deteriorasse gradualmente. A situação ficou ainda mais dramática quando a GM decidiu apostar pesadamente em modelos menores e mais baratos, aparentemente convencida de que o futuro do mercado brasileiro estava exclusivamente nos carros populares. Essa visão míope ignorava completamente o fato de que existia uma demanda significativa por sedãs médios e grandes, especialmente entre consumidores que haviam crescido admirando o Opala e queriam algo similar, mas atualizado. Em vez de modernizar seu carro-símbolo, a empresa preferiu abandoná-lo lentamente, como um relacionamento que termina não com uma discussão explosiva, mas com negligência gradual e desinteresse mútuo. O golpe final veio com a descontinuação definitiva do Opala em 1992, encerrando abruptamente uma era que havia durado 24 anos e marcado profundamente a cultura automotiva brasileira. A decisão foi tomada de forma brusca e mal comunicada, deixando milhares de fãs órfãos, criando um vácuo no mercado que a própria GM levaria anos para tentar preencher, sem nunca conseguir realmente. Era como cancelar uma novela no meio da trama mais interessante, deixando o público frustrado e sem closura emocional adequado. O mais irônico de toda essa história é que a GM passou décadas subsequentes tentando recriar a magia do Opala com outros modelos, sem nunca conseguir capturar a mesma combinação de prestígio, confiabilidade e carisma que tornará o modelo tão especial. O Vectra, o Astra, o Cruze e outros sucessores técnicos eram carros competentes, mas nenhum conseguiu estabelecer a mesma conexão emocional com o público brasileiro. Era como tentar recriar a receita da avó sem ter os ingredientes secretos que faziam toda a diferença. Hoje, mais de 3 décadas após sua despedida forçada, o Opala continua sendo lembrado com carinho e nostalgia por milhões de brasileiros que cresceram vendo aqueles sedãs majestosos dominarem as ruas. Exemplares bem conservados atingem preços estratosféricos no mercado de colecionadores. Clubes de proprietários mantêm viva a paixão pelo modelo, e não é raro ver Opalas restaurados brilhando em eventos automotivos como lembretes vivos de uma época em que a GM sabia como criar carros que marcavam gerações. O fenômeno Opala prova que, no mundo automotivo, não basta fazer um bom carro. É preciso saber manter e evoluir o que funciona, respeitar a história e entender que algumas marcas transcendem a mera funcionalidade para se tornarem símbolos culturais.
O impacto cultural do Opala na sociedade brasileira foi tão profundo que transcendeu completamente o universo automotivo para se tornar parte do imaginário nacional. Durante seus anos de glória, o Opala não era apenas um meio de transporte, era um protagonista silencioso de inúmeras histórias pessoais e familiares. Quantos brasileiros não têm memórias afetivas ligadas a um Opala? O carro do pai que levava a família para as férias na praia, sempre lotado de bagagens e expectativas. O primeiro carro próprio depois de anos economizando cada centavo. Aquele Opala usado que resistiu heroicamente a décadas de uso intenso, tornando-se quase um membro da família. Essas memórias coletivas criaram uma conexão emocional que ia muito além das especificações técnicas ou do valor comercial do veículo, transformando num símbolo de conquista pessoal e ascensão social que marcou profundamente a cultura brasileira. O fenômeno sociológico em torno do Opala também refletia perfeitamente as aspirações da classe média brasileira em formação durante as décadas de 70 e 80. Numa época em que o país vivia um crescimento econômico acelerado, ainda que com problemas estruturais evidentes, possuir um Opala representava a materialização do sonho de mobilidade social. Era a prova tangível de que o esforço pessoal e o trabalho duro poderiam resultar em conquistas concretas, numa sociedade que ainda acreditava nas promessas do desenvolvimento nacional. O carro funcionava como uma espécie de certificado social, uma declaração visual de que seu proprietário havia conseguido vencer na vida e alcançar um patamar de respeitabilidade pequeno-burguesa, que era o objetivo de milhões de brasileiros da época. Essa simbologia era tão poderosa que influenciava decisões de compra que muitas vezes iam contra a racionalidade econômica pura, com pessoas se endividando para ter um Opala porque sabiam que aquele carro representava muito mais que transporte. A versatilidade do Opala também contribuía significativamente para sua popularidade e penetração em diferentes segmentos sociais. Diferentemente de outros carros que eram claramente direcionados para nichos específicos, o Opala conseguia servir simultaneamente como carro de família, veículo de trabalho, símbolo de status e até mesmo como base para preparações esportivas. Um empresário podia usar seu Opala diplomata para reuniões importantes pela manhã e levar a família para um churrasco no fim de semana, sem sentir que estava usando um veículo inadequado para qualquer uma dessas situações. Taxistas adotaram o Opala como ferramenta de trabalho preferida devido à sua durabilidade e conforto, enquanto jovens entusiastas descobriram que o motor 4.1 oferecia potencial suficiente para modificações que transformavam sedãs respeitáveis em verdadeiras máquinas de velocidade. Essa adaptabilidade fazia do Opala uma escolha lógica para praticamente qualquer necessidade automotiva, criando uma base de clientes extremamente diversificada e fiel. A engenharia robusta do Opala merece destaque especial ao analisarmos por que o carro se tornou tão querido pelos brasileiros. Numa época em que a qualidade dos automóveis nacionais ainda era questionável e a manutenção representava uma preocupação constante para os proprietários, o Opala se destacava pela confiabilidade quase mítica de seus componentes principais. O motor 4.1, especialmente, tornou-se lendário pela capacidade de funcionar aparentemente para sempre, mesmo sob condições adversas de uso e manutenção precária. Eram comuns relatos de Opalas que rodavam centenas de milhares de quilômetros com o motor original, enfrentando estradas esburacadas, combustível de qualidade duvidosa e intervalos de manutenção que fariam engenheiros modernos terem pesadelos. Essa reputação de indestrutibilidade criou um círculo virtuoso onde proprietários satisfeitos recomendavam o carro para amigos e familiares, estabelecendo uma tradição familiar de fidelidade à marca que durava gerações. O design exterior do Opala também evoluiu de forma inteligente durante seus primeiros anos, mantendo uma identidade visual clara enquanto incorporava tendências estéticas contemporâneas. A transição do Opala original para o modelo 1975, com suas linhas mais angulares modernas, demonstrava que a GM sabia como atualizar o carro sem perder sua essência. As mudanças eram suficientemente significativas para manter o modelo visualmente atualizado, mas não tão radicais a ponto de alienar clientes fiéis que se identificavam com o design original.
Essa evolução cuidadosa contrastava drasticamente com a estagnação posterior, mostrando que a empresa tinha capacidade técnica e criativa para manter o Opala relevante, mas aparentemente perdeu essa habilidade ou interesse ao longo do tempo. O aspecto mais frustrante da história do Opala é perceber como a GM desperdiçou sistematicamente as oportunidades de capitalizar sobre o sucesso do modelo. Durante os anos 80, quando a concorrência ainda era relativamente limitada e a fidelidade à marca permanecia forte, a empresa poderia ter desenvolvido versões mais modernas, econômicas e tecnologicamente avançadas que mantivessem a essência do Opala enquanto atendessem às demandas emergentes do mercado. Um Opala com injeção eletrônica, direção hidráulica de série, design interior atualizado e melhor eficiência. Energética poderia ter continuado dominando o segmento de sedãs médios por muitos anos. Em vez disso, a GM preferiu investir recursos em projetos que nunca conseguiram replicar o carisma e a aceitação do Opala, numa demonstração épica de como não se deve gerenciar um ativo valioso. A concorrência também deve ser analisada para entender completamente por que o Opala perdeu espaço no mercado. Durante os anos 80 e início dos 90, modelos como o Santana da Volkswagen e o Del Rey da Ford começaram a oferecer alternativas modernas que combinavam tecnologia mais avançada com preços competitivos. Esses carros, embora não possuíssem o prestígio histórico do Opala, apresentavam características que os consumidores cada vez mais valorizavam: melhor economia de combustível, equipamentos de série mais completos e design mais contemporâneo. A GM, aparentemente confiante na lealdade incondicional dos clientes do Opala, subestimou completamente a capacidade desses novos modelos de seduzir compradores tradicionalmente fiéis à marca Chevrolet. O comportamento da própria GM em relação ao Opala durante seus últimos anos revelava uma incompreensão fundamental sobre o valor da marca que haviam criado. Em vez de tratar o modelo como um patrimônio a ser preservado e desenvolvido, a empresa começou a encará-lo como um produto em fim de ciclo que merecia apenas investimentos mínimos de manutenção. Essa mentalidade resultou numa profecia autorrealizável. Ao reduzir investimentos em desenvolvimento, permitir que a qualidade se deteriorasse e limitar as opções disponíveis, a GM efetivamente garantiu que o Opala se tornasse menos atrativo para os consumidores, justificando retrospectivamente a decisão de descontinuá-lo. A estratégia de substituição do Opala pelo Omega revelou outro erro fundamental de posicionamento. Enquanto o Opala era percebido como um carro acessível às classes média e média alta, o Omega foi lançado como um veículo premium com preço significativamente superior, criando um vácuo no segmento tradicionalmente ocupado pelo modelo anterior. Essa decisão ignorava completamente o fato de que grande parte do apelo do Opala residia justamente na combinação de prestígio e acessibilidade relativa. Ao posicionar o sucessor numa faixa de preço muito superior, a GM efetivamente abandonou milhares de clientes potenciais que queriam um carro com a dignidade do Opala, mas não podiam ou não queriam pagar o prêmio exigido pelo Omega. O legado do Opala no mercado de carros usados também demonstra a magnitude do erro cometido pela GM. Décadas após a descontinuação, exemplares bem conservados continuam sendo disputados e valorizados no mercado de colecionadores e entusiastas. Essa demanda persistente prova que existia e ainda existe um público significativo interessado no conceito que o Opala representava. A GM poderia ter capitalizado sobre essa paixão duradoura desenvolvendo edições especiais, versões comemorativas ou até mesmo relançamentos limitados que honrassem a história do modelo, mas preferiu ignorar completamente esse potencial comercial. A influência do Opala na cultura popular brasileira também merece reconhecimento especial. O carro apareceu em inúmeros filmes, novelas, programas de televisão, sempre associada a personagens bem-sucedidos, respeitáveis ou aspiracionais. Essa presença constante na mídia reforçava a percepção do Opala como símbolo de conquista e respeitabilidade, criando um ciclo de retroalimentação que fortalecia a marca e influenciava decisões de compra. Músicas populares mencionavam o carro, humoristas faziam piadas carinhosas sobre ele, e até mesmo na literatura brasileira contemporânea é possível encontrar referências ao Opala como representação de uma época e de um estilo de vida específicos.
A comparação com outros ícones automotivos internacionais que conseguiram manter sua relevância ao longo das décadas torna ainda mais evidente o desperdício representado pelo fim prematuro do Opala. Modelos como o BMW Série 3, Mercedes-Benz Classe e o mesmo Toyota Corolla demonstram como é possível manter uma identidade de marca forte enquanto se evolui tecnologicamente e se adapta às mudanças do mercado. Esses carros passaram por transformações radicais ao longo dos anos, mas sempre preservaram os elementos essenciais que os tornavam especiais para seus públicos respectivos. O Opala poderia ter seguido trajetória similar, mantendo sua essência de sedã confiável, elegante e acessível enquanto incorporava inovações tecnológicas e de design necessárias para permanecer competitivo. A lição que fica da saga do Opala é ao mesmo tempo simples e complexa. Quando uma empresa consegue criar um produto que se torna ícone cultural, ela tem a responsabilidade de cuidar desse legado com o respeito que ele merece. A GM tinha nas mãos não apenas um carro de sucesso, mas um pedaço da identidade nacional brasileira, e conseguiu jogá-lo fora por miopia estratégica e falta de visão de longo prazo. É uma lição que ecoa até hoje no mercado automotivo, onde marcas precisam equilibrar inovação com tradição, modernidade com identidade, sempre lembrando que alguns carros são muito mais que máquinas, são sonhos sobre rodas que merecem ser tratados como tal. O Opala permanece como um lembrete melancólico de como as empresas podem destruir seus próprios sucessos através de decisões mal pensadas e como alguns erros estratégicos podem privar gerações futuras de experimentar a magia que tornou um automóvel parte inseparável da alma brasileira.